let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Vamos lá, galera. Questão 13 fala o seguinte: se uma esfera de raio R e um cubo de aresta A possuem o mesmo volume, então olha só, ele fala pra gente que ambos sólidos possuem o mesmo volume. Então, o volume da esfera é igual ao volume do cubo. Porém, se ele não falasse isso no enunciado, ele poderia falar que a esfera e o cubo são equivalentes. Figuras espaciais equivalentes possuem o mesmo volume. Beleza? Continuando aqui, ó. Então temos que a razão, né? R, A é igual a. Então a razão entre o raio da esfera e a aresta do cubo é igual a. Beleza. Vamos igualar o volume dos sólidos. Então o volume da esfera é igual ao volume do cubo. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Volume do cubo, aresta ao cubo. Beleza? Embaixo aqui tem um multiplicando cruzado, eu vou ter 4πr ao cubo é igual ao triplo da aresta, se eu multiplicar cruzado. Ele não quer A sobre R sobre A, esse A que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E o 4π que está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ficar com R ao cubo está para A ao cubo, assim como 3 está para 4π. Tranquilão? Divisão de potência com expoentes iguais e bases diferentes. Eu vou dividir as bases e conservar o expoente. Então, já tem praticamente quase a razão que ele está pedindo ali, né? Então, 3 sobre 4π. Para finalizar, eu vou extrair a raiz cúbica desse lado de cá. Então, R, deixa eu melhorar esse R aqui, por favor. R está para A, assim como, né, a raiz cúbica de 3 está para 4π. Então, que opção tem raiz cúbica de 3 para 4π? Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14. Uma esfera de raio R está inscrita em cone circular reto de altura H e raio da base R'. Sabendo-se que H está para R, e essa razão é igual a 4, o valor da razão entre o raio do cone e o raio da esfera é... Então, beleza, cara. Vamos aqui ilustrar aqui o que está acontecendo. Ilustrando o que está acontecendo, deixa eu só apagar aqui um. Então, vamos lá. Agora eu vou traçar o raio da esfera, tá vendo? Tá a esfera aqui, coloquei no planificado, né? Coloquei aqui, ó. Então, quando você tem uma esfera inscrita num cone, o planificado dela seria uma circunferência, né? Inscrito num triângulo, tá? O planificado dele. Então, agora eu vou traçar o raio da esfera aqui.
Sandro, por que você escolheu traçar o raio da esfera justamente para esse ponto de tangência? Porque você tem uma propriedade, você tem uma teoria, lembra? O raio, quando toca a circunferência no ponto de tangência ali, né? A reta tangente no seu ponto de tangência forma 90 graus. Tá vendo? Aqui vai ter um triângulo retângulo, esse triângulo pequenininho aqui, aonde eu tenho o raio da esfera, tá? E aqui também é o raio da esfera, tranquilo? E essa parte aqui do triângulo, né? Essa planificação do cone, essa parte aqui é o raio da base do cone, tá? O raio da base do cone ali. O raio da base do cone, tranquilo? Altura forma 90 graus com o plano da base, tranquilo. Então, esse cara aqui, se você olhar, ó, essa parte aqui é a altura, né? E olha aqui, eu tenho assim, ó, H está para R e essa razão igual a 4. Se eu multiplicar cruzado, né, que tem 1 vezes H, 4 vezes R, 4R. Então quer dizer que o raio a altura do cone é 4 vezes o raio da esfera. Então se esse pedaço aqui vale R, do centro da esfera até o vértice do cone, vale o triplo, 3R. Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou separar os triângulos que eu tenho aqui. Eu tenho o seguinte triângulo, olha só. Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho o triângulo maior, que ele vem aqui, ó, do vértice do cone, né? Isso aqui vale 4 vezes o raio. Aqui eu tenho a altura do cone, né? Que é 4 vezes o raio. Aqui o raio da base do cone, que vale Rzinho. Aqui seria a hipotenusa desse triângulo. Beleza. Agora eu vou desenhar esse triângulo aqui. Então, nós temos aqui, ó. Com 90 graus ali. Aonde aqui eu tenho um raio da esfera e essa parte aqui é do centro da esfera ao vértice do cone, tá aqui, ó, que vale 3R. Beleza? Ó, o que acontece na questão? Ou eu faço Pitágoras nesse triângulo, ou eu faço Pitágoras nesse. Beleza? Vou fazer Pitágoras aqui. Pode ser? Fazer nesse aqui. Por quê, Sandro? Olha só. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui também é alfa. Que ambos são esse ponto aqui, vértice do cone. Então tem o mesmo ângulo aqui, alfa, alfa. Eu tenho dois triângulos retângulos que são semelhantes. Um faz parte do outro, tá vendo? Eles são semelhantes. Aí tem lados homólogos proporcionais. Então aqui, ó, o oposto a alfa é R, o oposto a alfa aqui é Rzinho, eles são proporcionais. Se eu pegar a hipotenusa desse, ó, 3 está para 90 graus, 3R está para 90 graus. Aqui seria essa hipotenusa que eu posso fazer Pitágoras e achar ela. Tranquilo? E a mesma coisa aqui, ó. Se os triângulos são retângulos, a soma tem que dar 180 graus, eu tenho 90 mais alfa, 90 mais alfa. Necessariamente, esse terceiro ângulo aqui, que eu chamaria de beta, é igual a esse aqui, tá? É igual aquele aqui. Chamaria de beta ali. Beleza? Então agora eu vou fazer um Pitágoras nesse triângulo para achar esse lado aqui. Chama aqui de x. Então eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Sandro, por que você preferiu fazer Pitágoras nesse cara? Cara, aqui ficaria mais simples, acredito eu, porque eu estou com tudo em função de Rzão, né? Tudo em função de Rzão. Tranquilo? Por isso, só por isso. Mas eu acho que se eu fizesse, depois eu vou pensar em fazer aqui, que eu acho que vai ser mais rápido também. 3R's ao quadrado, 9R ao quadrado. R ao quadrado é R ao quadrado, mais x ao quadrado. Vou passar o R para lá. 9R ao quadrado menos 1R ao quadrado é igual a x ao quadrado. 9R ao quadrado menos R ao quadrado, 8 vezes R ao quadrado é igual a x ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada aqui e pegar só a raiz positiva, tá?
já que eu trabalho com dimensões, pegar só o volume positivo. Raiz quadrada de 8, 8 é 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 é 2 e o 2 vai ficar preto. Raiz quadrada de r ao quadrado, r. Então, a hipotenusa ali vale 2r raiz de 2. Beleza. Fazendo uma pequena semelhança de triângulo, agora entre esses dois caras aqui, eu tenho o seguinte, que oposto a 90, aqui, ó. 90 não, perdão. Oposto a beta aqui. X, por exemplo, né? E quem é x? 2r raiz de 2, tá vendo? E que oposto a beta aqui? 4r, tá? Então, ó, vou começar por essa razão aqui, já que ele quer isso. R está oposto a alfa nesse triângulo. Ele é proporcional a quem está oposto a alfa aqui, ó. R, tá vendo? Raio da esfera. Isso vai ser igual a... Se eu comecei por esse triângulo, eu vou continuar por ele. 4R está oposto a beta. 4R oposto a beta. Então, oposto a beta aqui. X. E quem é X? O dobro do raio da esfera vezes a raiz de 2. Posso cortar aqui, ó. Raiz de 2 vai embora com raiz de 2. Posso simplificar por 2, que vai dar 2. Então, eu tenho R do cone está para o R da esfera. Assim como 2, que é cortar 2, está para a raiz de 2. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo pela raiz do denominador, R está para raio do cone está para o raio da esfera, assim como 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Conservo o radical e multiplico os radicandos. 2 vezes 2, 4. Raio da esfera, do cone, perdão, está para o raio da esfera. Assim como 2 raiz de 2 está para 4. Raiz quadrada de 4, que dá quanto? 2. De 2 por 2 dá 1, uma vez a raiz de 2. Raiz de 2 aí é a nossa resposta, que está em qual opção? Letra D. Então, gabarito letra D, gabarito procede. Vamos para a próxima. Questão 15. As 4 faces triangulares de uma pirâmide de base quadrada são congruentes. Então, todas as faces laterais, né, são iguais, são triângulos congruentes. Nesse caso, são isósceles, né, são congruentes, possuem a mesma área, né. Então ele fala o seguinte: e a base é um quadrado, beleza? E a altura dessa pirâmide é igual à medida da aresta da base. A razão entre a área total, né, e a área da base, a área lateral total e a área da base. Vamos lá, então. Então aqui, então ele quer a área lateral total, então ele quer a área lateral, né, dividido pela área da base. Vamos esboçar uma pequena pirâmide aqui. E agora eu vou traçar a altura da pirâmide. Ele fala para mim que essa altura da pirâmide é igual à aresta da base, beleza? Vou traçar aqui o apótema da base. Vou traçar a apótema da pirâmide ou a altura da face lateral, beleza? Tranquilo? São esses nomes aí que você guardou aí os elementos da pirâmide. Perpendicular ali. Perpendicular aqui também. Beleza. Então, ó, se eu falar que essa aresta vale A e a base é um quadrado, o apótema de um quadrado, né, que é essa do centro do quadrado até o ponto médio lá do oposto, esse cara é metade do lado. Então aqui, esse pedaço aqui vale A sobre 2. E de acordo com o enunciado, a altura da pirâmide é igual à aresta da base. Então a altura vale A. Beleza? A altura vale A. Então eu preciso achar o apótema da pirâmide ou a altura da face lateral para poder achar a área lateral. Beleza? Então vamos lá. Eu vou destacar esse triângulo aqui fora. Com a altura da pirâmide
apótema da base da pirâmide e apótema da pirâmide ou altura da face lateral. Tranquilo? Beleza. Então, vou ter aqui, ó, esse aqui vale A, aqui A sobre 2, e aqui vou chamar de Y, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou ter y ao quadrado, a elevado ao quadrado é a ao quadrado, vou ter a elevado ao quadrado, a ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 4. Então eu vou ter que y ao quadrado vai ser igual. Lembra? Vou repetir a fração e com o sinal que está ali no meio e fazer aqui, ó, 4 vezes a ao quadrado, 4a ao quadrado. Tranquilo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, y ao quadrado é igual a 4a ao quadrado mais 1 ao quadrado, 5a ao quadrado, isso está dividido por 4. Vou pegar só a raiz positiva, por se tratar uma dimensão, né? Não faz cabimento eu falar, ó, essa altura aqui da face lateral é menos o que? Em relação ao que? Então, já estou jogando fora essa raiz. Se fosse questão exclusivamente só de álgebra, eu ia analisar as duas soluções, ver se ambas serviriam ou não. Então aqui já sei que o negativo não serve. Então a raiz quadrada de 5a ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de 5 exata não tem, então vai ficar no radical. Raiz quadrada de a ao quadrado dá a. Raiz quadrada de 4 dá 2, então vai ficar a raiz de 5 sobre 2. Beleza. Agora, vou chamar aqui de primeiro passo. Meu segundo passo, eu vou fazer o seguinte. Vou achar a área lateral. Né? A área lateral, ou seja, ele fala a área lateral total, ou seja, ele quer todas as faces laterais, que nesse caso são 4. Então eu tenho 4, que são 4 faces laterais, vezes a área de uma face. E a face de uma pirâmide são triângulos. Como eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura do triângulo sobre 2. Então, dividido por 2. A base é A, que é a aresta da base da pirâmide, também é a base desse triângulo, vezes a altura que eu acabei de achar, que era Y, que é A raiz de 5 sobre 2. Beleza? Então aqui eu tenho, olha só, 4 dividido por 2, está dando 2. A área lateral está ficando 2 vezes A vezes A ao quadrado raiz de 5. Tudo isso dividido por 2, tá? Ó, 4 dividido por esse 2 aqui, ó. 4 por 2 deu 2. Agora eu posso cortar 2 com 2, foi embora. Então a área lateral, né, de todas as faces laterais é A ao quadrado raiz de 5. Beleza. Terceiro passo na questão. Ele quer a razão entre a área lateral, né, de todas as faces laterais, se for a área lateral total, dividido pela área da base. A área total, né, eu acabei de achar, essa área, fazendo uma ressalva aqui, essa área total que ele fala ali, ó, ele está falando só a área lateral total, ou seja, todas as faces laterais, tá? Quer dizer que a área total é a área lateral, mas a área da base não, tá? Não é isso não. Então, A ao quadrado raiz de 5, dividido pela área da base, que é um quadrado de lado A ao quadrado, é a área da base. Posso cortar A ao quadrado com A ao quadrado, então a razão ficou raiz de 5. Está em que opção esse raiz de 5 aí? Gabarito, letra B. O gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 16. A diagonal menor de um losango de lado L e com dois ângulos internos medindo 30 graus é igual a... Beleza, vamos desenhar aqui um pequeno losango. Olha só, ficou um pouquinho torto, né? Então, corta a intenção aqui. Diagonal menor e dois ângulos internos de 30 graus. Então, tá aqui. 30 graus. E aqui também vale 30 graus. Os lados dos dois ângulos são todos congruentes, não é isso? Você lembra?
Vamos lembrar aqui um pouquinho de losango. Vamos lembrar a característica dele. É um quadrilátero, né? É do grupo dos paralelogramos, ou possui pares de lados opostos paralelos. Seria um paralelogramo, os lados opostos paralelos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, os ângulos consecutivos ou adjacentes são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180, e as diagonais cortam no seu respectivo ponto médio. Por esse paralelogramo ser denominado losango, propriedade dele, qual é a característica para ele ser um losango? Basta possuir os quatro lados, né, os quatro lados congruentes, todos iguais, beleza? Propriedade exclusiva somente dele. As diagonais são bissetrizes dos seus respectivos vértices e ainda tem um detalhe de as diagonais serem perpendiculares, beleza? Só que aqui, beleza, o que eu vou fazer nessa questão aqui, né? Eu tenho dois lados e quero achar a diagonal menor. Então eu tenho um triângulo onde eu conheço um ângulo interno e quero escrever a diagonal em função deles. Vou usar a lei dos cossenos, que a lei dos cossenos diz o seguinte, né? Vou fazer aqui do lado. O lado que está oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo menos o duplo produto dos lados que formam o ângulo vezes o cosseno do ângulo. Tá? Isso aí que é a lei dos cossenos. Beleza? Então, aqui o que eu tenho aqui. Ó. Então, vou ter que substituir já esse alfa que eu estive aqui, já que eu conheço o ângulo ali, cosseno de triângulo. Beleza. Então, eu vou ter diagonal ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2 vezes L ao quadrado. Aqui eu vou ter menos 2 vezes L, 2L, aqui é 2 vezes L, 2L, vezes L, 2L ao quadrado. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Já posso dar uma ceifada nesse 2 com esse 2, ó, foi embora. Então, por enquanto, eu ficando com diagonal ao quadrado é igual. Se eu olhar aqui, ó, eu posso colocar esse L ao quadrado em evidência. L ao quadrado, que multiplica 2 menos a raiz de 3. Eu quero a diagonal, eu não quero ela ao quadrado. Vou pegar só o valor positivo. D vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado, que multiplica 2 menos raiz de 3. Então a diagonal vai ficar. Já que aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso tirar a raiz de cada fator. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. E o que está ali no radical, de acordo com a questão, ele deixou assim mesmo. Menos 2 menos raiz de 3. Fechou. Que opção nós temos isso? Se você olhar para as opções, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Beleza? Gabarito letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 17. Observe o triângulo retângulo abaixo. Então, tem o triângulo retângulo de hipotenusa 10, cateto y menos 2, ele deu um ângulo aqui interno x e falou o seguinte: sabemos que o cosseno de x é 4 quintos. Qual o valor de y? Tranquilo. Vamos lá. Olha só. Primeiro, eu vou achar... Senão, eu posso fazer por relação fundamental à trigonometria? Você até pode, cara, para achar o seno desse ângulo, né? Você achar o seno desse ângulo e fazer seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá, legal. Mas, cara, não tem necessidade, você pode até fazer. Eu vou nomear esse cara aqui de A. Não posso chamar de Y, tá? Vou chamar ele de A e vou achar ele da seguinte forma, ó. O que é cosseno? Cosseno de um ângulo, nesse caso é o x, ele é igual à razão entre o cateto adjacente ao ângulo com a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é de A, hipotenusa 10. Quanto vale o cosseno de x? De acordo com o enunciado, vale 4 quintos. É igual a, 10, a A sobre 10. Simplificando aqui, ó, dividindo por 5 dá 1, dividindo por 5 dá 2. 1 vezes A, 2 vezes 4, então esse cateto vale 8. Pô, você já estava desconfiando que esse triângulo era o triângulo pitagórico 3, 4, 5, lembra disso? O triângulo pitagórico 3, 4, 5? Vamos lembrar aqui do lado, vamos fazer aqui uma observação.
Lembra do triângulo pitagórico? O mais famoso no mundo todo? Até traçar aqui a altura também, colocar as projeções, colocar a direita toda. Vamos lá. Bom, você tem um triângulo retângulo, que é esse aqui maior, o retângulo aqui, e tem um triângulo que eu vou fazer o seguinte, ó, 3, 4, 5. Triângulo pitagórico mais famoso no mundo todo. E pode aparecer os seus múltiplos, que é o caso aqui, ó. 3 vezes K, 5K e 4K. A altura de um triângulo pitagórico é 2,4 vezes K. Essa projeção é 3,2 vezes K. E a menor projeção, 1,8K. Esse é o triângulo pitagórico todo mastigado aí com a sua máscara. O pitagórico 3, 4, 5. E ele é, se você olhar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Ou faz Pitágoras e você acha ali. Beleza? Você faz Pitágoras e acha ali. Tranquilo? Então eu já sei que esse lado aqui, esse cateto, se for 3, 4, 5, ele vale 6. Ele vale 6, eu tenho que y menos 2 é igual a 6. Logo y é igual a 6 mais 2. Y igual a 8. Beleza? Gabarito, letra, cadê? Onde tem 8? C. Gabarito, letra C. Tá? Cuidado para não marcar 6, porque 6 é esse cateto, mas ele quer y. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 18. Considere que a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão geométrica, né, conhecida muito aí como PG, de razão, né, é uma PG, de razão 3 é igual a 60. Então, beleza, olha só. Deixa eu escrever aqui como item 1. O que vem nesse meu item 1 aqui? No item 1 eu tenho uma PG. E essa minha PG eu tenho a razão dela vale 3 e o número de termos igual a 4. Também tenho que a soma dos 4 primeiros termos é igual a 60. Beleza. Agora, vou anotar aqui o que eu tenho na minha PA. Minha PA, ela tem 4 termos. Ele fala que o primeiro termo da PG que eu não tenho é igual ao primeiro termo da PA, então eu vou chamar de A1 também. Eu não tenho ele ainda. E aqui eu tenho que descobrir. Descobrindo esse, eu tenho esse cara aqui. Ele fala que a soma também, né? A soma dos 4 primeiros termos da PA vale 60. O número de termos que ele está me dando aqui é 4. Também é 4 termos. Ele quer saber a razão. Beleza? Aqui eu tenho um impasse porque eu teria 2 variáveis. E aqui eu tenho como achar esse A1, que são iguais. Beleza? Qual é a fórmula uma das fórmulas da soma de uma PG? Eu tenho uma PG finita e quero relacionar com o seu primeiro termo. Então, uma das fórmulas relacionando o primeiro termo é Sn é igual ao A1, que multiplica a razão da PG elevado ao número de termos, tudo isso menos 1, fecha parênteses, dividido pela razão da PG menos 1. Tranquilo? Então aqui eu tenho, ó. Então, se eu substituir o meu n por 4, eu sei que minha soma é igual a 60. Então, eu vou escrever aqui, ó, o A1 que eu quero. A razão é 3. Está elevado à quarta potência, que n é 4, menos 1, sobre 3 menos 1 é igual a 60. Tranquilo? Pegando, continuando isso aí, eu tenho que o A1 é igual a vezes 3 à quarta. 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81, né? Menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2. Tudo isso igual a 60. Tá? Vou puxar pra cá, vai ficar meio feio, né? Não gosto muito de fazer assim, mas dê uma olhada.
eu tenho que o meu A1 ele vai ser igual a vezes 81 menos 2. 81 menos 1, 80 é igual 2 vezes aqui, depois vamos pegar aqui, 2 vezes 60, sacanagem. Eu posso dar um corte no 120 dividido por 10 vai dar 12, 8 dividido por 10 vai dar 80 dividido por 10 vai dar 8, Então, o meu A1 ele vai ser 12 oitavos, dividindo em cima e embaixo, né? Ou seja, o numerador e o denominador da fração por 4, o primeiro termo da PA, que também é igual ao primeiro termo da PG, né? Fala para mim ali, PG igual ao da PA, é igual a 3 meios. Beleza. Cuidado para não marcar 3 meios, pode até ser que seja 3 meios, mas cuidado, 3 meios é o A1, ele quer a razão da PA, beleza? Razão da PA. Então, olha só, a soma dos termos de uma PA é assim, soma, deixa eu lembrar aqui a forma, soma os n termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último termo da minha sequência vezes o número de termos sobre 2, beleza? Então, o primeiro termo eu tenho, agora eu tenho, no primeiro termo ele é 3 meios, então, 3 meios mais o A4, tá? O A4 vezes 4 sobre 2. Essa é a soma, e essa soma é igual a 60, beleza? Então, eu tenho que o meu 3 meios mais o A4 vezes 4 é igual a 2 vezes 60, 120. Eu tenho aqui, 3 meios mais o A4 é igual. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo em 60 dividido por 4. Então, o A4 ele vai ser, vou passar esse 3 meios para o outro lado, beleza? Então, 120 menos 4 vai dar 30. 30 menos 3 meios, beleza? O A4 ele vai ser igual a 2 vezes 30, né? Que é 30. 2 vezes 30 é 60 menos 3, tudo isso sobre 2. O meu A4 ele é igual a 57 meios, beleza? O terceiro passo na questão é eu achar a razão. Eu vou achar a razão. AN é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, tá? O AN, nesse caso, seria o A4, que é 57 meios, que é igual a 3 meios mais 4 menos 1 vezes a razão. Tranquilo? Então, aqui eu tenho, se eu passar esse 3 meios para cá, vai vir negativa. Vai ficar 57 menos 3, 54. 54 meios é igual a 3R. Quanto é 54 dividido por 2? 54 dividido por 2 dá 27. Isso é igual ao triplo da razão. Quanto é 27 dividido por 3? 9. Então, a razão da PA é igual a 9. Beleza? Que opção tem razão igual a 9? Gabarito, letra D. O gabarito aí procede. Beleza? Vou fazer a próxima aí.